Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Denberg para mais uma aula de história do oitavo ano. Vamos para a segunda parte do capítulo 4, né? Napoleão e o Congresso de Viena, entender um pouco sobre essa figura extremamente conhecida na história contemporânea, o Napoleão Bonaparte. E vamos lá para o último tópico, né? Que faltou ser discutido, faltou ser abordado. Só para fazer um balanço rápido aqui, antes de falar do segundo tópico, é interessante além do tempo, né, para termos uma noção do que é que está se tratando aqui, o início da Revolução Francesa, toda a estrutura, todo o processo da Revolução Francesa, o golpe de 18 Brumário com a implementação do consulado, tendo o respaldo de Napoleão, Napoleão se torna imperador, há o bloqueio continental como estratégia de Napoleão para tentar conter o avanço da Inglaterra, no sentido econômico, invade a Espanha, toma o poder da Espanha através de colocando o seu primo no poder, faz com que a coroa portuguesa foge da região, porque também a Portugal fazia uma relação com a Inglaterra e a França estava indo de contra qualquer avanço inglês. A campanha da Rússia para tentar invadir o território russo, a expansão do território francês, porque era uma perspectiva imperial. Napoleão ele era imperialista, foi fracassado, há uma abdicação do trono, Napoleão se retira, se estabelece início do Congresso de Viena, tem uns 100 dias, Napoleão retorna ao poder, mas fica pouco tempo. Né? Uma coisa importante que vale ressaltar sobre o Império Napoleônico, que existia valores liberais, perspectivas liberais. Seu governo, no primeiro momento, ele implementou a escola universal e laica, né? Aumentou-se o número de funcionários e por aí estabeleceu um código civil. Ainda tem o Napoleão teve uma grande base dos ideais liberais, né? E lembre que ele foi apoiado pelos setores da alta burguesia. Teve sua política militar expansionista, né? Aqui o bloqueio continental. E aí depois tem o fim do Império, por conta das batalhas, das derrotas, do enfraquecimento, com respaldo popular e por aí vai. Vamos lá para o terceiro e último tópico, o Congresso de Viena. O que acontece, né? Logo após as derrotas de Napoleão na Rússia, e numa cidade que hoje fica na Alemanha, Leipzig, as potências europeias reuniram-se em Viena, na Áustria, para restaurar a ordem no continente e redefinir suas fronteiras, que havia sido modificadas pelas campanhas napoleônicas. Vale lembrar, pessoal, que quando Napoleão, enquanto imperador francês, adentrando os diversos territórios na Europa, ele, ele tinha um caráter expansionista, ele queria dominar todos esses territórios. Né? Mas foi derrotado na Rússia e foi derrotado em outras regiões. O Congresso de Viena, pessoal, ele ficou conhecido e foi efetivado em 1815 como derrota definitiva de Napoleão. O Congresso de Viena ele foi a marca vamos dizer assim, do fim de fato de Napoleão enquanto um imperador de grande repercussão. Presidido pelo ministro de exterior austríaco, o príncipe Metternich, reuniu diplomatas de todos os estados que participaram das guerras napoleônicas, inclusive a monarquia francesa reestruturada. As decisões, porém, foram tomadas pela Rússia, Prússia, Inglaterra e Áustria. O Congresso de Viena se assemelha até ao próprio Tratado de Versalhes da Primeira Guerra Mundial, né? Foi uma forma de os impérios, os monarcas, se reorganizarem para combater qualquer tipo de convulsão desastrosa e fazer um pacto entre os estados e impedir novas loucuras, impedir novas loucuras, como foi o caso das guerras napoleônicas. Entre as decisões do Congresso de Viena destacaram-se o princípio de legitimidade e o princípio do equilíbrio europeu. Isso é importante lembrar, viu, pessoal? Princípio de legitimidade e o princípio do equilíbrio europeu. Segundo os quais seriam considerados legítimos os governos e as fronteiras anteriores da Revolução Francesa. Isso, pessoal, entrou em choque, né?
Isso entrou em choque com os liberais, com os revolucionários e com os reformistas, que não concordavam com esse tipo de política, né? Esse tipo de prática. E olha o que esse congresso também buscava. Restaurar monarquias despostas e restabelecer a ordem do antigo regime. Então eles eram contra-revolucionários, eles não estavam a favor de mudanças extraordinárias na Europa. Principalmente as mudanças de cunho político e econômico que estava abalando toda a Europa graças à Revolução Francesa. Esse setor, todos os países que faziam parte do Congresso de Viena, eles eram conservadores, galera. Eles defendiam as monarquias absolutistas, defendiam a ordem do antigo regime. Abalado primeiro pela Revolução, depois pelas ideias liberais difundidas por Napoleão, atendendo aos interesses dos estados vencedores. Essa união de diferentes nações em torno desses interesses comuns ficou conhecido como Concerto da Europa ou Equilíbrio Europeu. De acordo com a reconstituição das fronteiras anteriores a 1789, contudo, não foi respeitado. As grandes potências aproveitaram a oportunidade para anexar territórios dos estados mais fracos, como se nota aqui no mapa. Obviamente, pessoal, se tratando de impérios, se tratando de reinados expansionistas, eles não iam respeitar os outros territórios, né? Aí o que aconteceu? Olha o crescimento do Império Austro. Olha como se deu o reino da Prússia. É. Após o Congresso de Viena, a Confederação do Reno, constituída por Napoleão em parte do território do Sacro Império Romano Germânico, foi derrubada. Em seu lugar surgiu a Confederação Germânica, que unia 38 estados, que é essa Confederação Germânica mais tarde se tornará a Alemanha, viu, pessoal? De língua alemã, lideradas pelo Reino da Prússia e pelo Império Áustrio. Para garantir que as decisões do Congresso fossem respeitadas, Áustria, Rússia e Prússia criaram a Santa Aliança, coligação militar interessada em combater as transformações revolucionárias. Tinha um caráter reacionário, né? Além disso, se instalou-se na Europa um clima reacionário após a queda do Império Napoleônico, viu, pessoal? Com perseguições a qualquer tipo de pensamento liberal, republicano, que fosse de contra ao antigo regime. Fechamento de escolas, de jornais, prisões de liberais e o estabelecimento de inquisições em alguns países. Aquisições, pessoal, é um ato tribunal religioso que a gente já estudou em história, né? Para julgar e punir crimes contra a fé católica. Muitos liberais optaram por se reunir em sociedades secretas, como maçonaria, a fim de combater o avanço reacionário absolutista. Esse momento, o Congresso de Viena, pessoal, a gente pode dizer que foi um momento contra-revolucionário, foi o crescimento do movimento contra-revolucionário, foi o crescimento do reacionarismo, né? Quando os monarcas querem retornar ao poder, querem se estabelecer ao poder novamente. A Santa Aliança também buscou recuperar o domínio colonial europeu sobre as nações recém-independentes da América Hispânica. Porém, enfrentou a oposição dos Estados Unidos, que em 1823 estabeleceram a doutrina Monroe. Essa doutrina Monroe, pessoal, um grande lema América para os americanos, né? E ameaçava declarar a guerra à Santa Aliança caso seus membros intervissem nos países latino-americanos. Isso foi uma reação dos Estados Unidos contra uma possível ofensiva desse Congresso de Viena, que se consolidou, vamos dizer assim, do ponto de vista político na Santa Aliança, que eles pudessem agir na América Latina, né? A Inglaterra também discordou dos objetivos da Santa Aliança. O país da Revolução Industrial tinha interesse em evitar qualquer tipo de restrição ao mercado e por isso apoiou as nações independentes da América contra a aliança reacionária. Contudo, a reação absolutista não durou muito tempo. Ainda na primeira metade do século XIX, uma nova onda de revoluções liberais cobriu a Europa, abalando de vez as últimas estruturas absolutistas. A partir de então, um forte nacionalismo surgiu nos países
que haviam sofrido perdas territoriais depois do Congresso de Viena. O Congresso de Viena, a Santa Aliança, que foi a expressão do reacionarismo no século XIX contra qualquer tipo de mudança liberal, qualquer tipo de revolução burguesa e popular, caiu por terra também de forma muito rápida, né? Não conseguiu ganhar força, não conseguiu ganhar fôlego, pois já estava eminente o fortalecimento e o crescimento dos ideias liberais, do nacionalismo em toda a Europa. Esse esquemazinho aqui, ó, galera, é importante vocês saberem, de darem uma lida, porque dá um apanhado geral, e é bom até vocês fazerem uma anotação com base nesse esquema nos seus cadernos, tá bom? E respondam todas as atividades, que logo corrigirei. Eu já concluí essa segunda parte. Responda todas as atividades e logo estarei na correção. Então é basicamente isso, pessoal, e até mais. Tchau, tchau.